Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Hoje, terça-feira, e terça-feira é dia de Antigo Testamento, terça-feira é dia de Gênesis. Estamos, meus irmãos, no capítulo 9 de Gênesis e eu farei a leitura aqui de todo o capítulo e depois farei aquilo que eu tenho feito ao longo de todos esses episódios, que é explicar de forma simples e direta o que o texto está nos apresentando. Gênesis capítulo 9 diz assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Também disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Meu irmão e minha irmã, que texto, né? Vemos aqui a já saída de Noé, sua família e todos os animais da arca, como está registrado em Gênesis no capítulo 8. Vemos aqui então Deus falando a Noé e trazendo a Noé algumas situações. A primeira delas, Deus vai repetir aquilo que ele havia dito a Adão e Eva lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Multipliquem-se e povoem a terra. Ou seja, a ordem de Deus para Noé e toda a sua família era de se multiplicar, de expandir as gerações futuras por toda a terra, para que houvesse novamente
o homem sobre a face da terra, né? Multiplicar da vida humana sobre a face da terra. Deus estabelece aqui rapidamente algumas leis, sendo a principal delas aqui é que o homem que ceifasse a vida de outro homem perderia ou pagaria, seria sentenciado com a sua própria vida, ou seja, uma espécie aqui de pena de morte. Deus vai dizer também a Noé que eles poderiam se alimentar de todos os animais que fossem comestíveis, mas eles não se alimentariam de sangue de animais. Também sofreriam consequências caso se alimentassem do sangue de animais. Deus vai dizer também para Noé e para sua família que ele está estabelecendo com eles uma aliança. Assim como ele se aliançou com Adão e Eva lá no Éden, ele está agora se aliançando agora com Noé e toda a sua família, e o símbolo dessa aliança seria um arco que estaria ali entre nuvens no céu e que representaria ou seria uma forma de memorial da sua aliança com Noé e toda a sua família. Não só isso. Deus, aqui no outro versículo, vai novamente dar ordem a Noé e aos seus familiares para que eles venham a se multiplicar e povoar a terra. Está no versículo 7. Então Deus ele estabelece algumas leis para Noé. Ele determina que eles venham a se multiplicar para povoar a terra. Ele faz uma aliança com Noé e sua casa, no sentido de todas as vezes que o símbolo desta aliança, que é um arco que apareceria no céu, aparecesse, tanto Noé quanto os seus descendentes poderiam olhar para aquele arco e se lembrar, Deus fez uma aliança conosco. E não só isso, Deus também prometeu que nunca mais destruiria o planeta, nunca mais destruiria a Terra, nunca mais destruiria a raça humana com águas de dilúvio. E aí, meus irmãos, é que vem o ponto interessante. Depois de tudo isso que Deus falou para Noé e sua família, nós vamos ver, a partir do versículo 20, que é quando inicia-se ali um relacionamento de Noé com os seus familiares fora daquela arca, fora daquele grande barco, nós vamos ver que o pecado de Adão e Eva ainda está presente na vida de Noé, ou seja, na vida dos descendentes de Adão, na vida dos humanos. Ou seja, meus irmãos, em resumo, mesmo Deus tendo acabado com a humanidade, ou quase a totalidade da humanidade e de sua criação com as águas de dilúvio, aquele que ele separou e achou graça e o abençoou para que ele permanecesse na terra com sua família e agora viesse aqui experimentar da aliança e das promessas de Deus para sua família e para toda a geração da sua família, ele era ainda um pecador. E nós vamos encontrar a partir do versículo 20 que Noé, que era lavrador, plantou uma vinha e o fruto daquela vinha ele tomou e se embebedou e estava nu dentro ali da sua tenda. E Cã, então, o que faz? Ele entra na tenda, vê o seu pai nu, vai para fora da tenda, avisa a Sem e a Jafé que o pai está lá dentro nu. Sem e Jafé, como respeito pelo seu pai, eles entram de costas com uma manta, cobrem a nudez de seu pai e no dia seguinte dizem, olha, Cã viu o Senhor nu. Isso diz muito a nós, meus irmãos. Essa falta de respeito, de pudor entre pais e filhos nos dias de hoje, quando o pai aparece às vezes até seminu na presença da sua filha, ou uma mãe na presença do filho. Esse pudor nos nossos dias não existe mais, mas nos tempos de Noé, isso era um pecado que amaldiçoava o filho, que visse o pai ou a mãe, visse a nudez do seu pai ou da sua mãe. Cã não foi maldoso. Talvez tenha visto a nudez do seu pai, até sem querer, mas ele viu, e ele não poderia
ter feito isso. Noé, então, quando recebe essa notícia, ele amaldiçoa o seu filho Cã, que vem a ser o pai de toda a geração dos cananeus, né, de toda a geração de Canaã. Ele amaldiçoa tanto Cã quanto toda a sua geração, e ali já estabelece uma profecia para o futuro, no sentido de que Cã seria escravo tanto de Sem quanto de Jafé. Triste, meus irmãos, porque aqui nós estamos vendo praticamente a morte de toda uma geração, que era uma geração também de Noé. Mas por conta desse pecado, Noé amaldiçoou o seu filho e toda a geração do seu filho, toda a geração da casa desse seu filho. E nós vamos ver bem lá na frente, quando o povo de Deus entra em Canaã, nós vamos ver exatamente o que acontece com a descendência de Cã, que vai se tornar, em grande parte, escrava de Israel. Então é isso, meus irmãos, nós vimos aqui o que Deus fez quando Noé saiu da arca, entregou a Noé algumas leis de relacionamento, de relação ali de Noé com a sua família. Pediu a Noé, determinou a Noé, como havia feito com Adão e Eva, que eles fossem fecundos e se multiplicassem sobre a terra. Prometeu que jamais destruiria novamente a raça humana com águas de dilúvio. Fez uma aliança com Noé e sua casa. A aliança essa representada pelo arco, um símbolo, um memorial desta aliança. Toda vez que o arco aparece no céu entre nuvens, a humanidade se lembra que Deus fez um pacto com Noé e sua família. E vimos, no final, meus irmãos, a tragédia do pecado, que continuou mesmo com a destruição ocasionada pelas águas do dilúvio sobre a humanidade, mas os descendentes de Adão ainda estavam aqui, que era Noé e sua família. Então nós vemos aqui o pecado acontecendo e a consequência desse pecado, uma maldição na família de Cã. É isso, meu irmão e minha irmã. Peço a você que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para que elas possam entender, ainda que de forma simples, mas entender um pouco mais das Escrituras. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.